Olá, meu nome é Rubem Alencar, sou treinador de futebol e hoje, neste vídeo, eu vou apresentar para vocês e vou comentar com vocês a respeito de um artigo que eu li no site Futebol Tático, um site espanhol de treinadores de futebol, a respeito dos verdadeiros valores de um treinador de futebol. Um aspecto muito importante para determinar a carreira vitoriosa de um grande treinador. Nesse artigo, foi relatado que foi feita uma pergunta para um treinador, e qual era a diferença em ser um treinador de futebol e em ser um grande treinador de futebol. Porque às vezes alguns treinadores eles tinham muito conhecimento, conhecimento técnico, tinham uma formação muito grande, tinha uma capacidade e habilidade para treinar muito grande, vinha muito motivado para os trabalhos, mas não triunfavam. Mas por que não triunfavam? E foi feito um estudo e foi verificado dois pré-requisitos muito interessantes. O primeiro era estar no trabalho correto, ele encaixar o conhecimento dele no local de trabalho dele, no clube, certo? Ele tinha que ter um bom entendimento com o corpo diretivo, ele tinha que ter um bom entendimento com os jogadores da equipe, ele tinha que ter um bom entendimento com a equipe multidisciplinar dele, a equipe de trabalho dele, para poder ter um grupo coeso. E o segundo pré-requisito era uma identidade correta. O que significava isso aí, identidade correta? O treinador ele tinha que saber quem ele era. Ele ter os valores dele que ele leva pela sua vida, para o seu trabalho, para poder encaixar de acordo com o objetivo e as suas metas diante do teu desenvolvimento, durante o seu trabalho. Então isso daí estava muito voltado ao verdadeiro valor dele. Então é isso que nós vamos comentar nesse vídeo. E nesse artigo, nesse site, foi dado o exemplo de um treinador chamado John Wooden. Ele era da Universidade da Califórnia, a UCLA, nos Estados Unidos. Ele era um treinador de basquetebol universitário. Ele ficou durante 27 anos consecutivos, 27 temporadas consecutivas na mesma equipe. Ele conquistou 10 campeonatos nacionais, ele teve 88 vitórias consecutivas durante 4 temporadas invictas. Olha só o que ele conquistou. Na verdade, o que se tinha de curiosidade no trabalho dele era de que forma ele conseguiu isso. Às vezes equipes profissionais da NBA tentaram contratar os serviços dele. E ele não quis, porque ele tinha como meta, como valor, formar jogadores universitários para equipes profissionais. Então esse era o verdadeiro valor dele, esse era a principal meta dele. E dessa forma ele concretizou o trabalho dele. Por isso que ele teve muito sucesso, porque ele ficou focado numa única meta. E ele tinha uma frase assim, que foi muito impactante até, que você pode ler em diversos livros dele. E essa frase ele dizia o seguinte, que dar exemplos não é a principal maneira de influenciar as pessoas, é a única. Então dá para se ter uma ideia de qual era a forma dele de conduzir os trabalhos dele, conduzir a equipe dele. E ele transferia esses valores para os atletas dele, e fazia com que esses atletas fossem trabalhados o caráter dele, e isso levado para as outras equipes. Uma outra frase assim que ele tinha de impactante também, que foi muito impactante, assim: quando nos deixamos de nos comparar com os demais, quando a gente deixa de se comparar com os demais e nos afastamos da escala de valores que os outros têm, nós teremos paz mental. Se nos esforçarmos ao máximo em tudo, poderemos nos considerar como vitoriosos. Isso foi também um legado que ele teve também e que passou também para todos os seus liderados,
e que teve grande influência, né, em pessoas e em atletas, né? Quer dizer, ele tinha isso que se você se esforçar ao máximo, né, você já pode se considerar vitorioso. Olha só a visão dele que ele tinha, né, como o verdadeiro valor que ele tinha dele e passava isso para os atletas, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, né, de comentar isso, porque eu acho que é uma coisa muito importante para um treinador de futebol, ele ter o seu verdadeiro valor e passar isso para os seus liderados, né? E deixe o seu comentário aqui embaixo, né, que eu vou responder com certeza, tá? E nos vemos no próximo vídeo.